A questão aborda o tema da República Romana na Antiguidade Clássica e traz um discurso proferido por Tibério Graco, que foi um tribuno da plebe, apesar de patrício, defendia os interesses da plebe. E no texto ele fala o seguinte: os animais selvagens espalhados pela Itália têm cada um seu buraco, seu antro, seu covil, e aqueles que combatem e morrem pela Itália só têm ar e a luz, nada mais. Ele faz uma referência aos plebeus, que eram os soldados, as baixas patentes do exército romano, que lutavam nas frentes de batalha durante a expansão territorial de Roma, e pouco ganhavam com essas conquistas. No máximo que recebiam era o salário, o sal, para se sustentarem, mas não tinham terras e por isso viviam sem casa, sem moradia fixa e perambulavam com suas mulheres e filhos. Enquanto que os generais, que eram patrícios, como o próprio Tibério Graco, ganhavam muito com essas guerras. Então, em geral, as terras conquistadas se concentravam em sua maior parte nas mãos dos generais, que eram os patrícios. E os plebeus, que lutavam na frente de batalha, viviam em situação de muita pobreza. E o que eles faziam era contribuir para a opulência, para a riqueza de outros. E esses outros eram os patrícios. E o Tibério Graco foi um tribuno da plebe que, apesar de patrício, criticou a desigualdade em Roma. E ele defendeu a reforma agrária. E é exatamente isso que a questão pede. Então, portanto, o discurso proferido pelo patrício Tibério Graco, eleito tribuno da plebe da Roma Antiga, sinaliza o seu interesse de, então, letra A, questionar o empobrecimento dos patrícios. Está equivocado, é o contrário. Os patrícios estavam se enriquecendo com as guerras. Então, portanto, a letra A, alternativa. A letra B, criticar as guerras expansionistas do Império. Também falsa, o Tibério Graco não critica o expansionismo territorial de Roma. Ele critica a desigualdade social, a distribuição injusta dessas riquezas. Alertar sobre a fragilidade do exército romano, também equivocado. O exército romano era muito poderoso nesse momento e estava em franca expansão. Reivindicar uma política de distribuição de terras. Aí sim, é a resposta. Tibério Graco e também o seu irmão Caio Graco foram os defensores da reforma agrária durante a República Romana. Reforma agrária que acabou não acontecendo, os dois inclusive foram mortos por isso, porque a elite romana formada pelos patrícios nunca aceitou a reforma agrária durante a antiguidade. E a letra E, que também é falsa, diz o seguinte: denunciar o desmazelo dos romanos pelos templos. Não, os romanos se preocupavam muito em construção de templos em homenagem aos deuses, não havia esse desmazelo e, além disso, o texto não trata desse assunto. Então, portanto, a resposta certa é a letra D de dado.